101,7. Rádio NSC, a rádio que fica com você. Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Hoje é dia 16 de maio de 2026, um dia que também é conhecido mundialmente como a véspera do meu aniversário. Nós vamos hoje bater um papo sobre uma das maiores cabeças aqui do nosso estado, que daqui a pouco eu vou apresentar. Mas eu antes queria fazer um comentário, que eu acho importante. A nossa ONG, o nosso programa é uma iniciativa da nossa ONG, que é o Centro de Apoio ao Tabagista. Nós estamos completando 50 anos a estudar tabaco, desde 1976, e nós estamos num momento muito pitoresco, especial aqui no Brasil, que é a volta do tema dos aditivos nos produtos de tabaco, que voltou à baila, saiu da gaveta e voltou à baila no Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, pediu que o tema fosse apreciado no plenário. Então, na semana passada o tema estava em pauta, mas agora só vai voltar à pauta quando for no plenário, mesmo que seja um plenário virtual. Por que para nós é importante a questão dos aditivos? Porque o enfrentamento do tabaco ele tem 3 pernas. Uma perna é ajudar o produtor a mudar de cultura, a plantar outras coisas que não tabaco. A segunda perna é ajudar os dependentes químicos de nicotina a pararem de fumar. E, para mim, uma das pernas mais importantes é a gente conseguir fazer com que a juventude esteja ciente dos riscos e evite a primeira experimentação de qualquer produto que contenha nicotina, seja oriunda de tabaco, seja nicotina sintética, que dispensa hoje em dia, dispensa a planta. E por quê? Porque a nicotina é a substância psicoativa que mais gera dependência química de todas as substâncias que a gente conhece. E um pesquisador, que é meu colega nos Estados Unidos, Joseph de França, da Universidade de Massachusetts, ele estuda a experimentação e iniciação em nicotina e tem um postulado que impressiona. As pessoas que tenham tendência genética a se ligarem à nicotina, um cigarro apenas, por exemplo, uma unidade pode ser o suficiente para desenvolver uma cascata de fenômenos neurológicos, cerebrais, e fazer com que aquela experimentação se torne uma dependência praticamente imediata. Então, os aditivos são uma forma que a indústria encontrou de fazer essa experimentação ser mais palatável. O cigarro não fica com tanto amargor, não fica tão áspera a fumaça ao passar pela garganta e deixa um gostinho bom. Hoje, os dispositivos eletrônicos, por exemplo, nos Estados Unidos, têm uma oferta de 15 mil sabores e aromas diferentes. Então, eu espero que o Supremo, que está analisando essa questão desde 2012, enfim, contribua com o enfrentamento brasileiro, que é um dos mais importantes do planeta, mas que ele contribua decisivamente, dando o julgamento que nós esperamos, que é a proibição dos aditivos. Mas vamos agora para o tema do nosso programa e vamos falar um pouquinho antes sobre o nosso convidado. Nelson Rocha, uma sumidade na área de estudos de números, né? Originalmente é graduado em Ciências Contábeis. É engraçado que eu fiz o card da chamada do nosso programa
E depois eu percebi que eu tinha que refazer o card, ainda bem que eu não tinha divulgado. Eu mandei, inclusive, para você e depois deletei, você nem viu. E eu escrevi que, na primeira linha sobre você, ciências contáveis. E aí eu fiz a devida correção. Mas você para os ouvintes que não estão, que não são afeitos a essa área de atividade, Nelson Rocha, o que são, né, no plural, as ciências contábeis? Na realidade, essa é uma discussão, você colocando... Bom, primeiro, meu boa tarde a todos os ouvintes, prazer estar aqui no CAT. Prazer nosso. Prazer estar com você, Milagres, a gente Rádio já se conhece. Nossa Senhora de Copacabana. Para aqueles que não sabem, nós temos uma coisa em comum, né? Uma paixão em comum, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, enfim. E... Eu era diretor e você, nesse momento, era o candidato à presidência pelo nosso grupo. Tem essas coisas loucas que a gente faz na vida. Você era vice-presidente, inclusive, também. Eu fui vice-presidente lá de finanças e depois vice-presidente geral também. Mas, enfim, e eu também queria, antes de começar o programa, fazer um agradecimento especial à minha dentista. Porque hoje... Como é que é o nome dela? Chama Deise Ferrarini. A Deise hoje, eu tive uma emergência odontológica e aí eu tive que correr para ela me atender, já é minha dentista há muitos anos. Quase na hora do programa. Aí ainda vim correndo aqui, então Deise, muito obrigado. E também lembrar uma amiga comum nossa, né, lá da Cliff, nossa querida, aliás as três, né, a Sabrina, a Elizabeth e a Analice, né? Que são amigas também. A Sabrina é uma grande Presma, amiga. Elizabeth Carneiro e Analice Gigliotti. Exatamente. Da Clínica do Fumante. Você não sabia que você conhecia as três? Não, eu conheci, inclusive eles foram meus clientes lá, Cliff, um tempo, lá no escritório. Mas voltando aqui, o que é ciências contábeis? Né? Na verdade, isso surge na Idade Média. Na Idade Média? Era um frei chamado Luca Paciolo e ele começa a desenvolver porque os comerciantes à época sabiam que lucravam, né, na compra e venda de produtos, mas não tinham como dimensionar e ele cria uma metodologia lá, que chamava partidas dobradas naquela altura, e a partir daí começa a contabilidade. Depois o mundo de negócios, ele acabou tomando um certo dinamismo e uma complexidade, então os processos começaram a ter mais uma complexidade maior e muito mais necessidade de se formar pessoas extremamente qualificadas. Isso foi ao longo do tempo evoluindo. Muita gente acha que é exatas e não é, né? É social. Não é exatas. Não, são ciências sociais, porque a rigor você mede o comportamento da mudança do mundo de negócios, é isso, né? Ele é voltado muito para as empresas, mas também para a administração pública, porque muitas vezes a gente acha que não, mas é importante que a gente tenha esses dados para poder tomar as decisões. Então, decisões gerenciais, elas partem dessas informações que os contadores acabam fornecendo, né? E qual é a relação, se é que há alguma, entre o contador e o economista? Então, essa é uma pergunta muito boa, né? Porque eu tenho... Muita gente confunde, porque como eu boa parte da minha vida, né? Eu fui da administração pública, embora não seja servidor público, mas eu fiz muito essa gangorra, né? Iniciativa privada, administração pública. Então, muita gente acha que eu sou economista e não... E muitas vezes eu vou dar entrevista e tal, e as pessoas me citam como economista. Eu boto na legenda, né? Economista. Economista e tal. E embora eu seja membro da Academia Nacional de Economia, mas minha formação é contabilidade, então são coisas diferentes. Tem uma zona cinzenta, que eu digo, em que economistas e contadores atuam, que é a questão da microeconomia, que são as finanças, né? Então, o contador também conhece. Inclusive, na França é muito interessante, porque na França você não tem curso superior de ciências contábeis. E eu tive uma formação muito francesa, porque eu comecei muito jovem numa empresa francesa,
e muito cedo me tornei diretor financeiro, né? Foi uma sorte, uma empresa pequena, mas era a maior empresa na época francesa que tinha. A empresa de quê? Fiquei curioso. Então, é de eletrônica, de inovação e tal. Aqui no Brasil, ela construiu o SINDACTA, o Sistema de Controle de Tráfego Aéreo. Então, ela tem de mísseis, chamava Thomson, hoje se chama Thales. Então, a minha formação foi toda baseada na contabilidade francesa, digamos assim, mas você não tem curso superior, é gestão. E aí, que é gestão, e você pode se tornar um expert contábil. Então, você depois migra para a contabilidade, mas não entende-se que alguém que faça contabilidade, ou faça administração, ou faça economia, não conheça um do lado do outro. E aí, só separando a economia no que diz respeito à microeconomia. Então, tem uma conexão direta, né? O contador, ele prepara os dados, a contabilidade, para poder seguir, e a gente, na verdade, traduz as ações, os atos que são praticados na empresa nesse material. Hoje, você mencionou a sua participação privada ou pública. E hoje eu estava vendo um jornal na TV e o apresentador fez uma menção à Secretaria de Fazenda como sendo o coração de um governo. E aí, no caso, se fosse federal, seria o Ministério da Fazenda, né? E você, nessas andanças pelo setor público, foi secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro por 2 vezes, né? Sim. O que é ser secretário de Fazenda? Qual é o papel de um secretário de Fazenda? E você concorda com Edmilson de que é o núcleo de um governo? Sim, sem sombra de dúvida, né? Por isso eu tenho sempre defendido que as secretarias de Fazenda, sejam elas no nível federal, estadual ou municipal, elas devem sempre estar blindadas. Né? Não deixar que a política acabe entrando nesse meio, porque quando a política entra sempre nós temos problemas, como a gente tem visto aí. E exatamente, a Secretaria de Fazenda, ela trata basicamente de 2 aspectos, né? Ela trata da arrecadação, que são os tributos, né? E aí tem que ter um conhecimento tributário. Muitas das vezes o pessoal que atua na Secretaria de Fazenda, ele não é muito conhecedor da área tributária, né? O meu caso foi um pouco diferente, porque como eu era oriundo da área contábil, obviamente que a questão fiscal, tributária, a gente conhece bastante e fazia a discussão. A primeira vez que eu fui, tinha um subsecretário, ele já é até falecido, mas era um cara muito preparado, e ele dizia assim: trouxemos o inimigo para dentro de casa, como se um contador fosse inimigo dos fiscais ou da arrecadação. Não, ao contrário, o contador ajuda, né? Mas, e o outro aspecto, outro pilar, é a questão das finanças públicas, que é como você controla o caixa, né? Ou seja, o que gasta, o que não gasta. Muitas secretarias têm atrelado o orçamento também. No caso do Estado, o orçamento ele é separado, tem uma secretaria para isso, né? Que é a Secretaria de Planejamento e Gestão, que ela faz tanto a questão da estrutura do planejamento de longo prazo. Uma secretaria que você também já esteve, né? Também estive lá também, né? Porque a minha última passagem foi para renegociar a dívida do Estado e depois... E foi em que ano? Foi agora, em 2021, antes dessa confusão toda. Ainda bem. Né, saí, inclusive, por causa disso. E estive em 2002. Eu brinco sempre, sabe, Milagres? Eu digo assim, poxa, eu devo ter feito alguma coisa de muito ruim, que Deus me mandou um monte de coisa. Eu só vou para lugar onde não tem dinheiro. Eu acho que deu certo algumas vezes e as pessoas, não, temos que trazer porque ele não tem dinheiro. Por exemplo, quando eu fui secretário a primeira vez, eu comecei, foi ali no governo da Benedita, eu fiquei 9 meses, né? Nós ficamos 9 meses, foram 9 meses de sufoco. Eu começava um mês faltando 150 milhões, não era para pagar as despesas todas, não, era para pagar as despesas de pessoal.
Então, a cada mês, a gente teve que criar alternativas para construir recursos para poder pagar. Para quem não é do Rio de Janeiro, lembrando que a Benedita foi um governo muito fugaz, que ela substituiu o governador Exato. de então, que era o Garotinho, que foi Exato. impedido, não é isso? Não, ele saiu para ser candidato. Ah, exatamente. E aí ele gastou tudo que podia e ficou sem dinheiro no caixa. Isso. A gente não tinha, eu tinha uma folha naquela altura de 800 milhões líquida e a nossa arrecadação de ICMS, que era o principal imposto, não tinha tantos royalties como tem hoje. A arrecadação de ICMS líquida era 650. Nós aumentamos bem a arrecadação, porque quando você tem Você não muita sabia como ia diligência- pagar no mês que vem os funcionários? Não sabia, a gente cada mês tinha que buscar uma alternativa. Foi bem duro e, ao mesmo tempo, foi uma experiência como poucas, né? Imagino. Nós conseguimos sobreviver, né? Eu digo sempre que nós sobrevivemos. Não conseguimos pagar o 13º, muita gente criticou, e eu digo sempre, sobreviver os 9 meses, pagar a folha em dia, já foi uma vitória, porque era para ter quebrado, era para não ter pago, era para... E outra experiência também com falta de dinheiro foi o Vasco, né? Quando eu cheguei lá no Vasco, eu fui vice-presidente de finanças, depois vice-geral, e no Vasco eu cheguei, tinham 5 meses de salários atrasados. Você foi na época de Roberto Dinamite? Roberto Dinamite, Eu era o diretor, Monteiro, nosso amigo, que nosso já querido. esteve aqui também, também era vice-presidente. Mas foi muito, muito interessante. Eu digo que são experiências sempre muito Mas lembra válidas. para o pessoal como é que foi quando o Vasco estava sem dinheiro? Como é que você se virou? Não, a gente começou a renegociar as dívidas, né? Nós fomos tínhamos perdido uma condição especial no Tribunal Regional Tribunal Regional do Trabalho, e que você tinha uma fila para pagamento, porque... E tinham credores, inclusive funcionários do clube também, né? Tinha, não era só empresas e tal. Não, os grandes números eram relativos a jogadores que tinham passado lá e que não tinham recebido, e também outros atletas, né? O Vasco tinha tido aquela loucura no ano de 2000, que poderia ser o Vasco Olímpico, né? Então, nós pagamos quantias exorbitantes a atletas que vão de atletas de vela a jogadores de voleibol. 1/3 da delegação olímpica do Vasco, do Brasil era do Vasco. Né? E depois, só que fizeram isso e não pagaram, né? Isso. E acabamos ficando com o problema para pagar, né? Eu me lembro só a empresa Penalty, que nós acabamos colocando eles depois de novo no uniforme, porque o dirigente anterior tinha rasgado o contrato, jogou fora, a empresa entrou na justiça, ganhou, nós tivemos que pagar 10 milhões, isso em 2010, e aí foi 2009, desculpe, aí foi quando a gente 17 anos atrás. Mas enfim, é a vida. Então eu acho que Deus disse, não, você vai pagar um pouco essa conta aí. Só vai pegar coisa... pepino. Então, a gente tem buscado. E eu tenho uma defesa, né? Essa última vez, inclusive, que eu fui convidado para ser secretário, não conheci o governador, e até disse, né, você tem certeza que sou eu? Pô, eu sou desenvolvimentista, sou heterodoxo e, como diz um amigo meu, eu sou de esquerda moderada, né? Então, mas não sei, mas me falaram bem de você e tal, porque eu já tinha tido experiência também anterior lá, e aí a gente também estava mal, a gente conseguiu arrecadar, só em 2021 eu aumentei a arrecadação em 15 bilhões de reais. O atual governo? O atual ex? No início, governo, né? No início, Quer dizer, ele substituiu o Witzel. Assim que ele Cláudio substituiu Castro. o vice, eu entrei e fui para renegociar, me chamaram para renegociar, eu renegociei, depois acabou, eu tinha um outro projeto, tinha uma discussão um pouco também acadêmica, né, sobre entendimentos de como é que você busca equilíbrio fiscal na administração pública,
E o meu objetivo do equilíbrio fiscal, ele não necessariamente é só do lado da despesa. Não é só cortar. É claro que o desperdício, excessos, você tem que evitar na administração pública. Mas o Estado tinha feito um primeiro regime e já tinha cortado 11,3%. Então, tinha que se fazer alguma coisa, e fazer alguma coisa significava eu preciso fazer do lado da Receita. E do lado da Receita, temos visto aí, além de muitas empresas que são sonegadoras e tal, também, e que são sonegadores contumazes, né? Você também tinha o desenvolvimento econômico, né? O desenvolvimento econômico no Estado, o Estado vem se desindustrializando desde a década de 80. Vou te dar um número aqui, Milagre, só para você ter uma noção. Hoje nós temos a metade do número de pessoas empregadas na indústria que tínhamos na década de 80. A metade? A metade. Aí as pessoas vão dizer, Nelson, mas peraí, a tecnologia avançou, então você diminui o número de... Que essa é uma outra discussão do ponto de vista de como é que se enxerga economicamente o país, e essa discussão da escala 6x1, entre outras coisas, né? E eu tenho dito sempre o seguinte, apesar da tecnologia ter avançado, não era, a economia também avançou, então não era para termos apenas metade do que tínhamos lá, ao contrário, era para ter mais. Só que o Estado do Rio de Janeiro vem perdendo densidade econômica ao longo desse tempo, por uma série de erros, por guerra fiscal entre estados que levaram, para a gente citar aqui, a indústria farmacêutica, né, já que a gente está num programa que trata da questão do tabagismo e da saúde, né, como um todo. A indústria farmacêutica foi para Goiás. Por quê? Porque o estado de Goiás zerou a alíquota de ICMS. Ainda que tivesse distante dos grandes centros de consumo, o fato de zerar a alíquota ainda era vantagem econômica, e foram. Talvez agora com a reforma que entrou em vigor agora, mas ela só termina efetivamente em 2032, talvez você tenha um retorno, porque esses incentivos, essa guerra fiscal, ela foi eliminada com a reforma tributária. Assim foi com a indústria farmacêutica, mas teve a indústria naval, que foi para Santa Catarina, tem uma briga aqui do lado com o Espírito Santo, que tem alguns outros problemas, porque ele é comparado para efeitos tributários como o Nordeste, que tem um valor menor. Então, essa coisa já está equacionada. Essa reforma tributária, que não é exatamente uma reforma tributária, é uma reforma do imposto de consumo. Para que a gente tenha efetivamente a reforma tributária, nós ainda temos que fazer a reforma nos impostos sobre a renda e sobre o patrimônio. Basicamente, você tem 3 estruturas de impostos: patrimônio, renda e consumo. O de consumo deve ser menor, né? Os Estados Unidos eles têm hoje em torno de 18% a 20% do peso da arrecadação de impostos sobre o total. Né? E você tributa mais renda e patrimônio. E aqui não, 50% do peso da carga tributária está no consumo. Isso desestimula o investimento, porque as pessoas... eu prefiro aplicar ao invés de ficar com risco, né? E aumenta o imposto, isso aumenta o preço de produto. Não, a ideia é que você reduza a carga tributária sobre o consumo e aumente sobre patrimônio e renda. Mas no Brasil sempre é aquela coisa, né? O pessoal quer o que é bom lá de fora, mas não quer o ônus, só quer o bônus, né? Então esse é um problema que você vê que um pouco se aumentou aí na renda dos dividendos. O ministro Haddad o pessoal começou a gritar. Se você aumenta o patrimônio, começa a gritar. E ainda tem os bancos, que são os grandes ganhadores nessa coisa do mercado financeiro, e eles não têm imposto basicamente sobre o consumo, porque a prestação de serviços deles é exclusivamente a administração do serviço, que é uma fatia pequena da receita deles. A receita deles está no ganhos financeiros. Você que entende de planejamento e de finanças, eu ouço, sem ser um expert na área, eu estou longe disso, então eu fico com dificuldade de julgar, às vezes, o que eu ouço, ter uma visão crítica do que eu estou ouvindo. Mas aproveitar que você está aqui, eu ouço muitas críticas de um determinado espectro político
a gestão do Haddad, dizendo que o Haddad é um taxador. Como é que você vê isso, as posições que o Haddad tomou enquanto ele esteve agora como ministro? Eu acho que do ponto de vista fiscal, ou seja, da reforma tributária, eles trouxeram o Bernard Rappi para ser o secretário extraordinário, que eu conheço. Eu acho que ele foi bem, cheguei a comentar com ele que eu achava que a gente tinha que fazer a reforma também do patrimônio e da renda ao mesmo tempo, porque na hora que você for tributar a renda, os bancos, as instituições financeiras vão se insurgir, porque ninguém quer pagar imposto. Se imposto fosse bom, o nome não seria imposto, né? Yeah. Então, a primeira coisa é essa. Nunca tinha prestado atenção. Então tem a questão que era o quinto dos infernos, não sei se vocês já ouviram falar, na coisa que era os 20% que era cobrado de impostos das pessoas. Por isso que era um quinto. Era um quinto dos infernos. Então, a rigor, eu acho que a maioria das medidas, ninguém acerta 100%, nem erra 100%. Né? Eu até brinco, mesmo que o cara queira errar 100%, ele vai acertar alguma coisa. Mas eu acho que as medidas elas foram bem encaminhadas. Eu acho que tem coisa, a gente precisa reequilibrar. Né? Eu escuto muita gente que fala assim, não, mas agora eu tenho que pagar, não sei o quê. Cara, você ganhou durante 30 anos. É hora, porque todo mundo quer, mas ninguém quer ter uma empregada doméstica do lado sentada, ninguém quer. Tem muita gente que não quer uma empregada doméstica sentada do lado dele na cadeira do avião. Né? Como alguns ministros já falaram sobre isso. Uma farra danada. Não é assim. Você tem que tentar equilibrar para que a gente tenha um país em que a classe média seja predominante, porque a classe média também tem uma ideia preconceituosa e muitas vezes não aceita. Né? Ela acha que o pessoal não está... que eles são ricos, e não são. O que tem que ter predominância no país, na sociedade, é que você tem a classe média predominante. Aqui você tem os extremos. Gente muito pobre e uma pequena parcela que detém muito dinheiro, mas muito dinheiro. Não só no Brasil, inclusive. Né? No mundo. Mas o Brasil, essa diferença é muito acentuada. Claro que tem países piores até, mas quando você quer fazer uma comparação com países europeus, países do primeiro mundo, chamados do primeiro mundo, assim, né? Como os Estados Unidos e tal, não tem essa distorção tão grande. Então, começar a taxar quem tem um pouco mais é mais justo. Porque quem tem um pouco mais, muitas vezes busca alternativas para pagar menos. Se estão buscando alternativas dentro da lei, ok, faz parte do jogo, você tem que ter, são estruturas para evitar que isso aconteça. Mas o ideal é que você tenha um equilíbrio maior. Por isso é que eu sempre defendo, vamos diminuir os impostos sobre o consumo para todo mundo ter acesso. O mais acesso, pelo menos. Mais acesso. E você deixar tributar mais a renda e o patrimônio. Sempre foi assim, sempre será. E tem um outro dado que as pessoas não vêm percebendo, eu estava falando aqui da escala 6x1, mas que tem a ver com a escala 6x1 também, que é a questão do nível de desemprego que, embora o Brasil nesse momento não sofra, mas a tendência mundial é que a gente tenha a diminuição de empregos por conta da tecnologia, inteligência artificial, entre outras coisas, e isso vai diminuir a quantidade de pessoas empregadas. Isso significa que cada dia mais vai ter programas de transferência de renda. Aí todo mundo, mas o cara fala lá, o cara vai lá para o Bolsa Família, não quer saber demais. O governo gasta demais com programa social. Vai ser cada dia, para vocês que têm esse pensamento, estou dizendo aqui, vai ser cada dia pior. Pior nesse sentido, que vai ter que gastar mais. Por que tem que gastar mais? Porque as pessoas não vão ter emprego. Tem duas alternativas. Ou deixa a pessoa morrer. Quando as pessoas ficam falando isso, não, o Estado gasta muito. Tá bom, essa é uma discussão, a gente pode discutir. Né? Eu falo assim, qual é o país do mundo que tem um sistema universal de saúde
eu vou dizer, que tenha acima de 60 milhões de habitantes. Não tem. Não tem. Quem tem 60 milhões e ainda assim tem alguns dos seus problemas é a Inglaterra. O resto não tem. Então, o Brasil é um exemplo, a ponto lá do Obama ter criado o Obamacare com base no SUS. É porque as pessoas não conhecem e todo mundo tende a criticar. E acha, não, mas as pessoas é difícil, não tem atendimento. A Gente, fila não anda. Atender 200 milhões de pessoas é muito difícil. É muito difícil. E é universal, gratuito. Quer discutir isso? A sociedade quer discutir isso? Vamos discutir. Vamos discutir. Ou seja, vamos acabar com o SUS? É isso que querem? Então, pode deixar as pessoas morrerem na rua? Isso. É isso que a gente quer? É esse tipo de racionalidade humana que a gente almeja, que a gente espera? Ou será que o ser humano evoluiu para pensar no outro ser humano e a gente poder ajudar o próximo? Eu me lembro Essa é uma discussão. Eu me lembro de uma fala da deputada Érica Cocai, que na reedição do programa, eu vou até botar essa frase, uma frase rápida, mas ela é uma reflexão que ela faz e textualizou a reflexão, dizendo que o SUS deveria ser tombado como patrimônio imaterial da humanidade por ser, estou dando spoiler do vídeo que eu vou botar aqui, né? Por ser o maior programa de inclusão e de proteção social do planeta. É verdade. Não é? É verdade. Nós vamos agora, foi em 88, né? Mais ou menos nós vamos, daqui a 2 anos, nós vamos para 40 anos. Né? Você sabe, o Milagres, eu fui subsecretário de saúde, de administração e finanças na saúde há 30 anos atrás. Aonde? Na secretaria, aqui no estado do Rio de Janeiro. O secretário era o queridíssimo Luiz Antônio Medina. Sim. Que era uma figura extraordinária, um grande cirurgião, era uma pessoa de uma coisa muito, muito interessante. Cirurgião, quando dá para ser bom gestor, é incrível, né? O Raul eu não sei se ele era bom. Ronaldo Gazola, que era um grande cirurgião, também foi um bom gestor. Eu acho até que ele não era um gestor assim de coisa, mas ele era de um coração, uma pessoa tão boa, que se dedicava à saúde, né? Foi membro, foi presidente, inclusive, da Academia Nacional de Medicina, né? E aí me chamaram lá por conta de um problema lá e eu virei subsecretário de Administração e Finanças. E eu vivi certos momentos lá em algumas coisas, né? Me lembro de uma passagem muito interessante que tinha uma senhora, ela era mãe de um menino e esse menino tinha a doença de Gaucher, né? Que os órgãos incham e tal, né? E o que tinha, não sei como é que está hoje, né? E me lembro que isso tinha... era um medicamento que tomava, injetável, só tinha nos Estados Unidos e tinha que se importar. Cada aplicação custava $1.500. E ela não tinha. E ela e algumas... Não eram tantas crianças, mas tinha muita gente assim. E o filho tinha que tomar uma por semana. Então eram $6.000 por mês. E... ali já tinha começado a nascer a questão do programa de medicação de alto custo e ela conversando lá com a gente e tal, e o doutor Medina que levou o pleito para o Ministério da Saúde e passou a ser medicamento de alto custo e incluído como medicamento de alto custo. E eu me lembro que na época eu ajudei porque a gente tinha uma dificuldade, porque era administração direta. Aí a questão da administração, como é que pode ajudar enfim, a solucionar problemas operacionais, seja da saúde, seja da educação. E era uma burocracia imensa. Então você levava 6 meses para importar. Então perdi a programação e nós passamos para o Hemorrio. Eu falei, não, vamos fazer no Hemorrio que tem mais velocidade. E entreguei lá para o Hemorrio que fez. Então foi assim, naquele momento que eu percebi o quanto a vida pública e a administração pública fazia muito mais parte da minha vida. Tanto é que 17 anos da minha vida
foram na administração pública sem eu ser servidor. Né? Por quê? Porque você faz para o coletivo, você não faz para uma empresa obter lucro nem nada. Né? Então, O que você... É uma coisa que também a gente ouve muito falar como crítica ao SUS, é aquela frase: o SUS ele não é subfinanciado, ele é mal gerenciado. E tem outras pessoas que dizem que o SUS é subfinanciado. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que para algumas coisas ele é subfinanciado mesmo, né? Às vezes você paga uma consulta, valores que são ridículos, né? E tem, por outro lado, desperdícios. Né? E aí tem a questão da gestão. Isso vem melhorando ao longo do tempo. Eu me lembro na época que a gente até criou um sistema lá, a internet ainda estava começando e tal, mas a gente criou um sistema de gestão de estoque, por exemplo. Porque às vezes você vê estoques que acabam sendo vencidos, né? Então, isso são desperdícios, além de outros desperdícios que são colocados, né? Então, acho que a gestão precisa ser aprimorada. Eu acho que vem sendo aprimorado muito. Tem desvios também, como em qualquer lugar, todos os lugares, seja na administração pública, seja na iniciativa privada, quando você tem grandes volumes, tem um ser humano nisso. E muitas vezes o ser humano acaba se desviando. Então, tem muito disso, mas as pessoas só fazem... eu vejo os anúncios, né? Eu me lembro que numa determinada fase da minha vida, eu falava muito sobre essa questão, né? De combate à corrupção e tal. E eu sempre dizia o seguinte: se fala muito da administração pública, mas na iniciativa privada a corrupção é muito maior. Muito maior. Muito maior, seja na venda de coisas. Aqui na administração pública você tem o problema de, como são volumes maiores, aí acaba dando um valor. E é dinheiro público, a gente tem que ter mais cuidado até. Mas na iniciativa privada, setor de compras, isso tem demais também. Então as pessoas acabam misturando, né? E a gente tem que separar. E outra coisa que eu falo da corrupção é que o problema não é econômico, né? Quando a gente vai pegar lá o episódio da Petrobras, cara, total que teve de desvio em 10 anos, 6 bi. Porra, é muito dinheiro, não é? 6 bi? Cara, para a Petrobras, em 10 anos ainda, 600 milhões, era pequeno. O problema não era econômico, o problema é moral. Porque a corrupção, infelizmente, ela acaba corroendo o tecido social. E aí isso é ruim porque isso impregna a toda a sociedade e acaba as pessoas cometendo em outros níveis. Entra para a cultura da sociedade. Né? Esse é o grande problema que eu vejo da corrupção. Mas, enfim, tem a corrupção, tem má gestão mesmo, desperdício, que não é corrupção, mas é desperdício, e outras pequenas coisas. Mas também tem... subfinanciamento, eu acho. Vamos mais nos direcionando agora para o tema mais central do programa, mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, inclusive explicando por que você deu o título do programa que você deu, que daqui a pouco eu vou lembrar aos ouvintes, mas antes da gente falar sobre isso, o mundo está mudando. Existe um negócio chamado ESG, são 3 letras, né? ESG. Fala pra gente o que é essa, vamos chamar de novidade, apesar de não ser uma novidade, mas que entrou no mundo dos negócios, às vezes de uma forma correta e às vezes vendendo um greenwashing aí, como a gente vê, né? Mas explica melhor o que é essa nova visão de mundo dos negócios entrando pelo ESG. Então, o ESG é Environment, Social and Governance. Isso. Traduz essa sigla. Ambiente, social e governança. Isso. Né? Tem um conceito que eu gosto sempre de usar muito, desde que o mundo é mundo, independentemente de ideologia e de pensamento econômico, a gente sempre teve um conceito de valor econômico que ia desde a produção até o uso do produto. Aqui é que se constituía o que foi denominado, fosse Adam Smith, fosse Marx, não importa, qualquer um pensador
econômico de qualquer corrente tinha o mesmo pensamento. Por quê? Primeiro, tinha um conceito errado nessa linha, que imaginava-se que os recursos naturais eram inesgotáveis. E não é verdade. Então, à medida que você usa recurso natural, você tem limites. Então, primeiro você avançou para os dois extremos. Aqui, antes da exploração, você já extraiu o petróleo, mas a perda desse recurso natural, ela tem um valor que deve ser mensurado. E, ao final do consumo, que é o descarte desse produto que você também precisa ter. Então, isso tem a ver com a questão do ambiente, que passa a ter um significado diferente. A outra coisa que é, para que a gente está aqui? Que é a questão social. Para que a gente está aqui se não é para o bem-estar das pessoas? Para que serve o dinheiro se não é para o bem-estar das pessoas? Serve para o poder também, né? Mas o poder também pode estar relacionado à questão social. Então, como é que eu distribuo essa riqueza para que todos possam se beneficiar? Então, a questão social é importante. E, senão, você tem, que são rebeliões, que a humanidade, ao longo da sua história, acabou tendo. E tem, por fim, a questão da governança. Ou seja, como é que eu faço isso dentro de critérios de controle, de transparência, de boa gestão, que a gente falava agora aqui há pouco, né? Então, as empresas passaram a ter isso também, que é uma discussão que vem já há muitos anos, desde a década de 60, sobre esse tema, mas que ganhou força nas últimas 2 décadas, né? E mais especificamente agora. Isso está atrelado... Isso tem mais ou menos 2 décadas, essa mudança de visão. De visão, sim. Embora já existisse, já se discutia antes, teve responsabilidade social. O Monteiro mesmo, né? Nosso amigo, na Xerox fez muito, trabalhou muito na questão da responsabilidade social. Os termos iam mudando, mas a lógica era essa. Na última década, particularmente, eu estou dizendo desde 2015, e aí eu estou falando isso por causa do Acordo de Paris, você começa a ter discussões sobre a questão ambiental. A questão ambiental tem sua primeira conferência em 1972 em Estocolmo. Aí depois vem a segunda, 20 anos depois, no Rio de Janeiro, que foi a Rio 92. Aí depois Rio Eco 92. Aí veio aí reduziram o prazo, botaram 5 anos, foi para 1997 em Kyoto, no Japão. Então foram diminuindo. Agora todo ano. O ano passado nós tivemos aqui no Brasil a COP30 lá em Belém. Então começou a se perceber uma necessidade, o que já tinha sido dito em 1972, né? E a ONU vem discutindo isso ao longo do tempo. Tem inclusive anunciados quais são os desafios que nós temos. Nós temos alguns desafios, né? Primeiro que as emissões, isso tem a ver com a questão ambiental, né? Que eu estou falando agora, já é o S lá, né? O pessoal costuma falar agora ao invés de S, a gente usar a sigla ambiente, ASG também no Brasil. Já tem um professor da UFRJ, que a tese dele de doutorado foi dizendo, agora é ASG mais P. O P de pessoas. Que ele acha o seguinte, que o S de social, ele não traduz a questão particular e individual, que são as pessoas. Ele traduz o S de sociedade e não de pessoas. Mas são discussões. Vou pesquisar o nome desse doutor, ele chama, desse novo doutor. Chama Marcos Felipe. Vou pesquisar. Marcos Felipe. Então, a gente tem... Mas a questão ambiental começa a ganhar mais importância, não é por outro fator, senão a gente vem percebendo a quantidade de emissões, isso provoca o aquecimento do planeta, aí você tem o derretimento do norte, do Ártico, né? E fora tudo isso que parece distante, mas tem um aquecimento
que é com o El Niño, né, do Pacífico, e aí você começa a ter mais eventos climáticos extremos. Quando você estava explicando, você botou de um lado o ambiente e do outro lado os recursos que antes se achavam que seriam infinitos. Uma das coisas que altera o ambiente em termos de poluição é o petróleo, mas, por outro lado, a gente sabe também que ele é finito, né? O petróleo não vai durar para sempre. Como é que você vê essa questão? Não, primeiro, nós temos o grande problema das emissões. Primeiro ponto de partida é a questão da energia. O mundo vive em torno da energia e, sem embargo, nós não temos hoje fontes alternativas suficientes para gerar toda a energia que a gente consome, né? O mundo vai. Esse é um aspecto, né? Eu já volto na questão do petróleo só para eu conceituar o todo. Tem a questão do ambiental, que a gente emite mais do que a capacidade de regeneração do planeta, porque antes você emitia, né? A gente aqui está emitindo. Uhum. O boi no campo está emitindo, mas você tinha uma capacidade de regeneração do planeta ainda suficiente. Hoje em dia nós não temos mais. Seja por conta da população mundial, que já ultrapassou o que seria o limite para que o planeta pudesse se regenerar, seja por conta da própria alimentação, né? Que é outro pilar de desafio que nós temos, que a ONU já cita desde 72. E se a gente analisar, o Brasil está bem, né? Que tem esses pilares que são importantes. Tem a guerra, tem a questão geopolítica também, mas esses dois pilares que são fundamentais para a sobrevivência humana, o Brasil é um grande líder nos dois, né? Uhum. Seja na alimentação, seja no... Aí é outras coisas de discutir se a alimentação a gente também emite muito e tal. Mas, então, tem dois grandes emissores, dois grandes fontes de emissão. A primeira é a questão da energia e a segunda é o que a gente chama de mudança e uso da terra. O que é isso? É desmatamento, entre outras coisas. O Brasil é um grande emissor também, sabe? O Brasil fica ali entre quinto e sexto emissor, né? O principal emissor é China, depois Estados Unidos, a Europa também é um grande emissor, mas esses emissores, China, Estados Unidos, Europa, são por conta do uso de fontes de energia não renovável, que é diesel, combustível fóssil, né? No caso da China, é o carvão principal. Uhum. A China vem mudando isso, mas ainda assim é muito dependente. Aí você fala assim, mas a gente não pode reduzir a quantidade de energia? Aí eu pergunto a todo mundo que está nos ouvindo aqui, você é capaz de viver sem energia? Uhum. Tem uma demanda de energia prevista até 2040 de aumento de 40% do consumo mundial. A população mundial crescerá até 2050 2 bilhões de pessoas. Nós hoje temos pouco mais de 8. Tem 8, ou seja, um aumento de 25%. E crescerá, não é na China, crescerá na Índia, Paquistão, Indonésia e mais... São 9 países no total onde se crescerá mais. E 6 países da África subsaariana. E aí a gente tem aspectos do ponto de vista de emissões, o que a gente consegue emitir ou não, e tem ainda a questão da própria alimentação. Como alimentar essa população? Na Índia você tem um grande problema já de água, que é o estresse hídrico. A Índia, cada 10 litros d'água, 8 vão para a agricultura, porque senão você não tem alimento para a população. A Índia passou a China em termos de população. Sim, né? hoje é maior do que a China. Então, a gente tem um problema que precisa ser resolvido da questão energética, por isso é que tem... Pessoal, quando fala de redução de emissões, tem transição energética, porque você não consegue fazer tudo logo, substituir o combustível fóssil por energia renovável, e tem, ao mesmo tempo,
como que eu faço sem passar diretamente? Então, você tem de energia solar, energia eólica, de ventos e tal, mas você tem período de transição, tem energia das ondas do mar, tem uma série de coisas, mas esse ainda vai levar algum tempo. O Brasil é uma exceção completa à regra geral do mundo. 89% da nossa energia, da nossa matriz de energia elétrica é renovável. 89%. Quando a gente vai para a matriz energética, que tem a matriz elétrica, mas tem outras coisas que a gente usa de energia, que aí a matriz energética leva em consideração o modal de transporte, por exemplo. O nosso rodoviário é o maior. Se a gente era para ter a matriz energética também lá em cima se usássemos ferroviário. Isso. Mas nossa matriz, nosso modal de transporte principal é caminhão e diesel. E aí você emite, e aí a gente reduz, não tem mais os 89, mas tem 50, que ainda assim é a melhor matriz energética do mundo. Ainda assim. É. Vamos fazer um intervalo. O Geraldo já apontou com uma necessidade da gente fazer um stop. Ele vai escolher uma música que fale mal de cigarro e daqui a pouco a gente volta. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. À luz do sol e do neon, quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos, são meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. ZY1 201,
Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana. Hoje nós estamos conversando com um mestre na área de finanças e de gestão, o Dr. Nelson Rocha. O Nelson Rocha, como de hábito, deu o nome do programa. Eu sempre peço aos convidados que quando o convidado dá o nome do programa, eu poderia dar também, na minha cabeça, vendo o tema qual é e tal, mas quando o convidado dá o nome do programa, é como se ele desse o norte do que ele gostaria de colocar e desse um determinado valor ao tema, né? Então, eu não comentei no primeiro bloco, que nós íamos conversar sobre isso justamente agora no segundo. O nome que ele sugeriu foi Corredores de Bioeconomia, Vidas em Conexão. Então eu pergunto ao convidado, o que você quis dizer com esse título? Na verdade, isso tem a ver com o lançamento de um projeto que nós lançamos na COP30, em Belém, em novembro do ano passado. E é um novo, quer dizer, esses desafios que a gente chegou a conversar no primeiro bloco sobre problema de emissões, isso tem gerado uma série de problemas para a humanidade, né? Como eu falei aqui, estresse hídrico, perda de biodiversidade, emissões que fazem o planeta aquecer. Então, é preciso reduzir a quantidade de emissões para que a gente tenha planeta para as futuras gerações. Senão não haverá planeta. É simples assim. A gente não está aqui olhando, tá discutindo se ocorrerá ou não. Vai acontecer. Não, e o que o assusta um pouco, te interrompendo, daqui a pouco você retoma, o que assusta um pouco é a gente pegar, por exemplo, a fala de representantes do Partido Republicano americano que negam isso, né? Textualmente, não assinaram nenhum desses tratados, nem o de Kyoto, nem nenhum deles, nega a existência de mudanças climáticas. Isso tudo não quer dizer nada. Isso quando vem da maior potência, se não a maior, hoje em dia a China já está disputando, mas uma das maiores potências do planeta que nega isso que você diz assim, é óbvio. É óbvio. Como é que se explica isso? Sei lá, Milagres. Eles não querem se comprometer com... Será que lá dentro eles entendem que isso está acontecendo, mas eu não posso falar? Eu acho que tem vários motivos. Tem gente que acha que a Terra é plana. Sim, é credo, né? Então, será que o líder do maior país do planeta tem o direito de dizer que não está havendo mudança climática? O líder não está... Muita gente está tipo assim, não, tudo bem, isso vai acontecer, mas não vai acontecer amanhã. Isso vai acontecer daqui a um século. O pessoal daqui a um século que se vire para resolver isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Fala, Geraldo. Os Estados Unidos não, né? O atual, né? Que não se compromete com isso. A China alguma vez já se comprometeu com isso ou fala a respeito disso? Sim, a China, por exemplo, eles está se transformando na maior indústria de carros elétricos do mundo. Eles têm um princípio, outro dia vi uma reportagem até muito interessante, tem um princípio de mudar a matriz energética deles para sair do carvão. Só que como eles são a principal indústria do mundo também, hoje eles têm uma dificuldade, ainda estão patinando muito. Pequim reduziu em 40% as emissões. Mas assim, a China assina essas coisas dizendo, se comprometendo? Sim. A China assinou o tratado, né, o Acordo de Paris. Quando foi Os Estados Unidos também assinou. Quando foi isso? Foi em 2015, o Acordo de Paris.
E você antes teve alguns outros acordos. Teve de 72 Estocolmo, a Rio 92, né? O problema é que está envolvida a questão financeira, porque você começa a disputa entre os países. Por exemplo, os Estados Unidos têm um mecanismo. E eu estou falando dos Estados Unidos, mas estamos falando do governo federal, né? A Califórnia, por exemplo, é totalmente contrária a isso, né? A Califórnia, ao contrário, ela foi um dos primeiros entes federados, não só americano, mas um dos principais órgãos, porque a Califórnia sozinha, ela seria o 5º país do mundo do ponto de vista do PIB. E ela exige regras duras para a questão ambiental. Agora, o governo americano, estava o governo dos democratas, eles acabavam entraram no Acordo de Paris. Quando os republicanos saíram do Acordo de Paris. Então, fica essa coisa. E por quê? Tem uma questão que está por trás, que é a questão econômica. Por quê? Descarbonizar significa custo, né? Você produz com algumas outras coisas. E, especialmente, quando a gente vai falar de transição energética, os países europeus, os Estados Unidos, eles não têm capacidade de colocar fonte de energia renovável. Porque a Europa perdeu o gás da Rússia, não é isso? Não, o gás é uma transição, mas ela ainda é um combustível fóssil. Eu estou falando sim, entendi. Não, por exemplo, o Brasil tem 89% de fonte renovável porque é hídrica, boa parte, que são as hidroelétricas, hoje representa em torno de 63%, é eólica, porque a gente tem as nossas correntes de vento, ainda se fala de eólica offshore no mar, mas a eólica onshore, no Rio Grande do Norte, eu participei, né? A gente desenvolveu um trabalho de um projeto que era gigantesco de eólica. O Brasil tem uma capacidade, se você analisa um mapa eólico brasileiro de corrente de ventos, cara, a gente tem aí para fazer energia para dar e vender. A questão solar, e a gente tem uma incidência de sol muito grande, tem países que não têm, né? E aí a Holanda, vamos pegar a eólica botando no mar. O principal é a Itália, né? Mas a Holanda também tem muita coisa. Então, por quê? Por conta dos ventos. E a Holanda é menor do que o estado do Rio, pô. O país inteiro. O país inteiro. Então, esse tipo de coisa que gera. E aí isso gera custo. Por quê? Para descarbonizar, tem duas coisas, e aí foi criado o mercado de carbono. Antes de você dizer o que tem que fazer para descarbonizar, fala para os ouvintes o que é carbonizar e o que é descarbonizar. Descarbonizar é que a gente tem emissões de CO2 na atmosfera. Essas emissões... é o gás carbônico. Que é o gás carbônico. Que essas emissões acabam criando o efeito estufa, abre, você aquece, e o fato de aquecer, você gera todos esses eventos e desastres climáticos que nós temos visto. Então precisa reduzir, porque o equilíbrio é que faz a preservação e a capacidade regenerativa do planeta. Né? Então, a questão da transição energética, ela é importante. Então, como fazer isso? Aí se criou, eu vou tocar na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Então, ao tocar no bolso, eu vou fazer essas pessoas compreenderem. E aí, o que se faz? Cria-se o mercado de carbono. Então, eu falo assim, olha, se cada país tem uma regra para o mercado. Aqui no Brasil foi aprovado no final de 2024. Eu ajudei na construção da Lei 15.042, né, que é do mercado regulado. E aí, cada atividade ela tem alguma emissão. Você não vai parar de emitir. Mas eu tenho que compensar aquilo ou tenho que ter mecanismo de processo. E quando a gente fala, o que se faz? A ideia é que a gente tenha um aquecimento até o final do planeta de 1,5 grau. Até o final do planeta, desculpe, até o final do século.
de 1,5 grau em cima do que eu tinha no período pré-revolução industrial. Estou falando lá no início do século XX. No início do século XX. E eu tenho um corte lá e eu poderia aquecer até 1,5 grau até o final desse século. Nós já atingimos. Quando é que se pensou isso? Essa discussão começou em 1972. Lá em Estocolmo. Em Estocolmo. Se aprofundou. A primeira discussão sobre o mercado de carbono começou, de fato, no Rio de Janeiro. 92. A primeira, em 72, se identificou que estávamos se continuássemos daquela forma, nós íamos correr risco. E a ideia, então, o que foi estabelecido pelos estudos é que até o final do século XXI. Sim. E nós já alcançamos isso. Já alcançamos agora em 2024. Com 1/4 de século. 1/4. Que a gente chegasse até 1,5 grau. É possível se reduzir e diminuir? Sim, se eu diminuir a produção, se eu diminuir a quantidade de emissão, se eu viajar menos de avião, Então, vai viajar de avião, você tem que compensar. E eu tenho uma lógica que eu sempre tenho discutido, que não são as empresas que são as emissoras. Nós somos os emissores, nós seres humanos. Porque só existe uma companhia aérea porque você quer viajar de avião, porque senão ela não existiria. Então, cada ação sua, você tem que compensar. Mas também, quando o poder público, e essa é a discussão que eu fiz aqui, quando eu discuti o mercado e fiz o acordo lá para trazer a NASA, para criar um mercado de negociação de ativos sustentáveis no Rio de Janeiro, infelizmente, está parado até hoje aí no governo do Estado. Era para isso. Qual era a sua ideia? Você falou Nasdaq, né? Sim. Explica o que é Nasdaq. A Nasdaq é a bolsa americana. Tem 2 bolsas em Nova York, né? A Nasdaq e a bolsa de Nova York. A Nasdaq, ela surge, já existia de Nova York, né? E surge a Nasdaq que começa a negociar ativos de TI, de tecnologia. E a partir dali, o que acontece? As coisas foram surgindo e como você tinha começou esse processo de mercado de carbono em 92 aqui, em 97 se consagra o protocolo de Kyoto, que cria um mecanismo, chamava Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Tentou se implantar esse mercado de carbono, não deu certo aquele modelo, e em 2015 se faz o Acordo de Paris, lá em Paris, em que se cria o mercado de carbono. Isso leva 6 anos, em 2021 ele é regulamentado em Glasgow, né, na COP26, algumas coisas, e a Europa começa já a adotar algumas posturas. Mas isso aumenta o custo da indústria europeia, porque ela tem que se descarbonizar. O que significa descarbonizar? Eu preciso emitir menos carbono. Então ela toma decisões de processos industriais para reduzir o carbono. E isso aumenta o custo dela, seja de pesquisa, seja aumento para produzir com menos emissão de carbono, ela acaba tendo um custo maior. E aí o que pensam as empresas? Eu vou perder competitividade. E se eu vou Meu produto vai ficar mais caro. Meu produto vai ficar mais caro, eu vou perder competitividade. Então, a Europa cria mecanismos, um tal chamado CBAM, que é Cross Border Adjustment Mechanism, que é um mecanismo para você proteger do que eles chamam de vazamento de carbono para outros produtos de outros países que não têm a mesma atitude, que eles possam entrar lá, e aí você sobretaxa eles, né, para usar. E outros, como os americanos, não, isso para mim não serve de nada, eu vou sair do acordo e tal. Então, você também tem uma reação contra para manter competitividade desses produtos. No nosso caso, é vantagem competitiva porque a gente tem essa vantagem. Isso significa que o Brasil não é emissor? Não, o Brasil é emissor também. E é emissor, mas não por conta de energia, mas sim por conta de mudança e uso do solo. E tem 2 aspectos que são importantes. Um é o próprio sistema de agricultura, que já emite, e a devastação das florestas. Então,
isso representa, os dois no Brasil, 70% das emissões brasileiras. Isso é tão grave. Agricultura e o desmatamento. Desmatamento. O pessoal associa tudo à agricultura, porque em tese o desmatamento é para fazer agricultura, enfim. Mas isso é tão grave, sobretudo tão grave. Pecuária, né? Isso é tão grave, que hoje é como se for a história do... É uma história que tem do Khalil Gibran, se não me falha a memória, que ele fala da história do cabo do machado e a árvore, né? Porque depois o próprio cabo do machado é que está cortando a árvore que vai virar cabo do machado, né? Então, essa discussão tá porque, ao devastar a floresta, eles estão prejudicando o próprio negócio deles no Centro-Oeste. Por quê? Porque o ciclo de chuvas, que são chamados os rios voadores da Amazônia, que são as grandes massas de chuva que vêm para irrigar o Centro-Oeste, estão deixando de existir. Estão sendo reduzidas. Por quê? Porque você não tem floresta. Então você vê que o sistema é tão perfeito que, na realidade, você retroalimenta a própria necessidade sua. Então é preciso preservar. E aí entra a discussão do programa, do que você tinha colocado. Corredores de bioeconomia. Vidas em conexão. Então, o pessoal sempre achou que quem preserva a floresta é bicho grilo. Bicho grilo. O cara, eu pensei logo isso. Né? E não é assim. Preservar a floresta significa preservar o ambiente, preservar recursos naturais para a própria economia. Mas, via de regra, o pessoal que é da área ambiental sempre se preocupou na recuperação da floresta sem olhar quem? Sem olhar o ser humano. E os corredores de bioeconomia levam em consideração lá o ESG, que nós falamos aqui. Não adianta eu só recuperar a floresta. Só pensar no ambiente. Eu tenho que pensar o homem integrado a essa floresta. Como é que eu faço para que ele possa estar integrado? A gente preserva os recursos naturais, regenera a vida. Por isso é que o programa se chama Corredores de Bioeconomia. Tem um programa para o Rio que chama Regenera Rio, Vidas em Conexão. O que significa isso? É porque está atrelada à vida humana. Para você recuperar o ambiente, preservar os recursos naturais, restaurar o meio ambiente para que exista vida no planeta em longo prazo. Você parece um indígena falando. Mas nós temos aprendido, eu tenho aprendido tanto sobre isso, né? Aí vocês podem falar assim, mas espera aí, Nelson, você me disse que é formado em ciências contábeis e que sempre lidou com a área de finanças. Cara, como é que você está focado nisso? E aí é que entra, por isso se chama corredores de bioeconomia. Como é que a gente faz a economia ali, fazer desenvolvimento local, gerar renda, remunerar adequadamente os produtores, para que a gente tenha o planeta mantendo os recursos nacionais, porque não vai haver economia se você não tiver os recursos. Como é que você faz tudo isso acontecer? E lembrando que bio quer dizer vida, né? Sim. Bioeconomia é como se fosse economia da vida. Então a gente tem várias coisas. Tem os bioinsumos, que são, basicamente a gente está concentrado na questão, mas tem a biotecnologia, que você também pode ter, tem moléculas que sequer a gente conhece, tem a questão da biodiversidade. Nossa, o Brasil é o que tem maior biodiversidade do mundo e a gente não aproveita isso adequadamente. Você estava falando da nossa produção de fitoterápicos. Então, no intervalo a gente conversou sobre isso. É exatamente isso, né? Porque quando a gente fala, vou voltar só um segundinho atrás. O que a gente fez aqui no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, a região sudeste, né, onde tem Mata Atlântica, a Mata Atlântica tem uma característica um pouco diferente ainda da floresta amazônica, que está se devastando também, mas a Mata Atlântica ela tem
vários fragmentos. É como se você tivesse picotado ela toda. Tem um fragmento aqui de Mata Atlântica, outro. E aí o pessoal já tinha o que chamavam corredores ecológicos, tentando resgatar aqui, ligar. E isso é importante para a recuperação da floresta, porque senão você perde o que a gente chama de fluxos gênicos, que é o DNA de plantas, de animais que estava aqui, deixa de se comunicar aqui. A gente já tem várias regiões no Rio de Janeiro assim. Então, qual é se a gente se torna num hub de negociação de ativos sustentáveis, o Brasil é o grande protagonista dessa nova economia. O Rio de Janeiro já foi mercado financeiro. O Rio é a representação, com devido respeito a todos os estados, mas a cidade do Rio é a representação do país no exterior. Cara, por que a gente não faz isso, sabe? Tem um projeto pronto, tem algo que a gente desenvolveu e o objetivo, no fundo, era esse. Era um pouco tornar a cidade como outras que existem no mundo, né? Chicago mesmo, né? Que tem a Bolsa de Mercadorias lá, e Nova York a Bolsa de Valores. Aqui podia ser a Bolsa de Ativos Sustentáveis. No que eu negociei com a Nasdaq, com a Bolsa Americana, eles gostaram da ideia, muito. Mas, infelizmente, eu vou lá, assino o memorando, depois eu saí e as coisas não avançaram. Você atualmente é o presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Estado do Rio de Janeiro. Como é que essa Câmara, a CAERJ, poderia participar disso? Porque comércio e indústria não está falando bem do tema que nós estamos falando aqui, ou está? Não, tem algumas indústrias, todo mundo pensa, fala-se muito. Hoje tem muito discurso e pouca prática, né? Em todas as esferas, governamental, industrial, enfim, de uma maneira geral. Eu acho que pode ajudar. Eu conversei com os presidentes da indústria, da Firjan, da FEComércio, da Associação Comercial e tal, tentando trazer todo mundo, e não era nem para isso, era para o PEDES, que é o Plano de Estratégia de Desenvolvimento Econômico e Social, que eu também desenvolvi aqui no estado do Rio de Janeiro. É um planejamento de longo prazo para quais são as linhas de desenvolvimento que o Estado devia seguir. Um deles é o Complexo Econômico e Industrial da Saúde. E discutir isso, tentando atraí-los, assim, cara, o governo não tem punch, não tem força. Vamos ajudar, vamos empurrar, porque no final de contas é a sociedade do Fluminense que está aqui. Mas acabou não indo, as pessoas têm suas prioridades, têm as suas próprias pautas, as suas próprias agendas, e isso acaba ficando de lado. Ou seja, não existe um esforço coletivo, né? Eu não participei porque eu não era nascido, mas a gente precisava aqui para o Rio de Janeiro essa questão de aproveitar a economia verde brasileira, fazer um movimento como foi feito na época do Petróleo é Nosso. Tá certo? Que foi um movimento coletivo, um movimento que todos uniram forças para que o Brasil não perdesse essa oportunidade. E hoje está refletido numa das maiores empresas de petróleo do mundo, que é a Petrobras. Então, ou a gente tem um sentido de nacionalista, de buscar o que é bom para o bem comum e não apenas para o seu próprio umbigo, ou a gente vai ficar patinando. A gente diz, eu ouço muito falar que parte das mazelas da nossa cidade foi a ditadura militar ter unido a Guanabara ao estado do Rio, né? Não sei qual é a sua opinião sobre isso. Por outro lado, o estado do Rio, a área, vamos dizer, agricultável do estado do Rio nem se compara com as possibilidades da cidade do Rio de Janeiro. Isso não poderia ser uma inversão dessa história? Quer dizer, o fato de nós estarmos dois estados, quer dizer, um distrito está junto do outro, a gente não podia aproveitar mais? Porque eu me lembro, eu não tenho viajado tanto para Saquarema, mas eu durante décadas eu ia a Saquarema todo final de semana e olhava assim os matos, era mato em volta, no entorno da estrada, você não via às vezes um gado ali pingado, mas você não via plantação de nada.
Como é que está isso hoje? A agricultura do Rio de Janeiro tem uma agricultura, mas ela não é grande, né? Eu vejo lá em Friburgo e tal, muita verdura. Eu acho que a característica do Rio, ela não é para a gente ter grandes estruturas de agro igual a gente tem no Centro-Oeste, né? Eu acho que o que a gente está colocando aqui dos corredores é muito mais pertinente para o Rio de Janeiro. Você faz uma agricultura diferenciada e uma agricultura sustentável e regenerativa, como a gente diz. Então, o Rio pode ser, inclusive, exemplo para o país, nesse sentido. Com relação à questão da discussão aí da capital ter sido transferida e tal, há controvérsias, né? Tem muita gente que acha isso. Do ponto de vista da cidade do Rio de Janeiro, perdeu um pouco da sua... não é imponência, mas para além da transferência da capital, o Rio de Janeiro se juntou com o estado do Rio. Sim, em 75. Depois, né? Sim. Mas começa com a transferência. E depois, 15 anos depois, há a fusão. Fusão, essa palavra tinha me fugido. Mas não foi... Não foi isso. Não foi isso, né? A gente teve outros aspectos. Tem aspectos tributários que, como eu citei aqui, de indústrias que saíram do Rio de Janeiro. Tem outros problemas, eu acho que políticos também, que acabaram fazendo com que a gente tivesse aqui essa distância que acabou do governo central e de ser o grande protagonista. Muita coisa também veio para cá porque a gente era capital, é verdade. A CSN é um exemplo disso, né? Então, veio não para a cidade do Rio de Janeiro, mas veio para o estado do Rio. Eu acho que o Rio ainda tem um grande centro de consumo. O Rio é o segundo maior consumidor do país. Então, na média de todos os produtos. Sim, é o que mais consome. Inclusive, falando do ponto de vista de arrecadação, com a mudança da legislação tributária, a gente porque antigamente algumas coisas eram destino, outras origem, né? No caso do destino era só o petróleo, a parte de energia, a gente perdia com isso. Então, por conta dessa mudança, como vai tudo para o consumo, a gente acaba sendo o segundo, perde para São Paulo. Tem algumas coisas, se a gente voltar aí à década de 40, Jânio Quadros ajuda lá São Paulo, ele começa a pensar já no futuro e começa a estabelecer as rodovias, então isso também facilitou logo em seguida para o processo de industrialização. Então tem coisas que ao longo do tempo foram acontecendo que gerou problema também para a gente aqui, associado a problemas de governo, a questão quando você perde o centro político, de alguma forma, você perde um pouco do PIB também, porque não é que é a transferência direta de PIB, mas muitas empresas acabam mudando de cidade, né? Então, hoje e depois, ao longo dos últimos anos, desde a década de 60, ou seja, lá se vão 66 anos, a gente teve empresas que acabaram migrando para lá. Então, a gente também foi perdendo isso ao longo do tempo. Eu acho que é uma questão de sucessivos erros, né, que a gente cometeu. Mas não tenha sido o fato exclusivo da fusão que gerou uma perda. Pode ter perdido para a cidade, mas no todo não. Voltando rapidamente à questão dos recursos serem ou não finitos, e nós estamos num momento agora de avanço tecnológico com a inteligência artificial. E eu tenho lido, assim, sem me aprofundar muito, na questão do uso da água, né, para esses grandes big datas. Como é que você já trabalhou isso? Assim, como é que você pensa nisso? Porque as pessoas têm se preocupado com isso. Tem muito isso e também energia limpa, né? Porque você consome muita energia, né? Já teve gente que está no segmento que me disse, não consome tanto assim, né? Isso é reaproveitado. Eu tenho minhas dúvidas, porque é gente do próprio setor, dos data centers. A gente tem um problema, o Brasil também tem esse aquífero que a gente tem agora, descobriram agora outro lá na Amazônia. Então, tem um que vai aqui, pega a região sudeste, a região sul, vai até o Paraná ou Santa Catarina, não me lembro, e tem o recente que foi descoberto na Amazônia. Então, o Brasil tem fora a questão hidrográfica mesmo,
que o Brasil Nós somos uma potência. Uma né, potência nesse aspecto. Mas do ponto de vista mundial, você tem, em algumas regiões, você tem problema. Você tem aqui no Rio de Janeiro estresse hídrico, por exemplo, na região noroeste, né? Quais cidades seriam ali? Não, algumas cidades ali, porque como você vai tendo desmatamento, vai perdendo a questão florestal, mas isso, inclusive, nos corredores de bioeconomia também tem previsão para isso. Porque você, ao recuperar a questão florestal, você recupera os mananciais de água. Então, restaurar e fazer a regeneração das florestas significa preservar também água para o futuro. E a gente que já comentou aqui sobre agricultura, eu me lembro que eu tinha um tio que durante um longo tempo viveu em Pirapora e ele me levou para conhecer a Codevasf, aqui do Vale do São Francisco, né? Sim, sim. E aí eu vi, lá em pleno Pirapora, Minas Gerais, eu vi plantio de uva, que a gente só via na época no sul, e a uva brasileira sendo exportada para a Europa, uma uva de qualidade, porque garantia da água, né? O fato de ter irrigação lá com a água do São Francisco garantia que eles pudessem, porque sol. Tinha sol, um bom terreno e tinha água. Você sabe qual é o estado maior produtor de uva do país? No momento, não. Pernambuco. Pernambuco, hoje em dia? Olha. E é dessas uvas classificadas como top com exportação para a Europa também. Pernambuco. Porque se você tem bom sol, é bom para a uva e para fazer o vinho. É um pedaço do São Francisco também que eles usam? Deve ter outros rios, né? Acho que mas o São Francisco é a base de tudo ali, né? Então, o Nelson, infelizmente o nosso programa ele é longo, mas é finito, igual os recursos naturais. Do ponto de vista da gente, antes da gente fechar o programa, eu quero que você passe uns contatos, daqui a pouco eu vou anotar e tal. Se alguém quiser te convidar para uma palestra ou quiser ouvir falar mais dessa sua ideia dos corredores de bioeconomia, mas como é que você fecharia essa ideia sua dos corredores de bioeconomia? Qual seria a síntese que você faria para, por exemplo, quem estiver agora iniciando a audição do programa, ter vontade de ir lá para trás e ver desde o início? Qual é a ideia que te encanta nessa história? Os corredores de bioeconomia é a integração do ambiente, da floresta, do homem e do desenvolvimento humano. Eu tenho entendimento de que não é possível que a gente só faça... se a gente estivesse vivendo em outro mundo, que não tivesse o nível de desenvolvimento humano que a humanidade conquistou ao longo desses séculos, que a gente pudesse ter uma nova coisa, só querer fazer os corredores ecológicos. Mas não é possível fazer isso sem economia, sem envolver e sem botar desenvolvimento, porque isso move as pessoas. E eu acho que esse tipo de proposta é deixar um país melhor, um mundo melhor para as futuras gerações, trazer desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, melhorar a renda da população rural, que hoje às vezes são tripudiados, porque acabam recebendo valores ínfimos pelo que produzem, e, ao mesmo tempo, você buscar uma solução que traga benefício e conforto e bem-estar para toda a humanidade. Esse é o princípio, mas que isso não seja simplesmente uma vontade, um desejo e um pensamento de alguém que pensa no futuro da humanidade, mas de alguém também que pensa como é que eu uno isso, a questão da economia, para fazer as pessoas se interessarem em fazer com que todo mundo ganhe também com isso. Entendi. Muito bem. Se alguém quiser, então, como eu disse, chamar você para um evento, para uma palestra, que contatos você disponibilizaria? Tem a minha página, né? www.nelsonrocha.com. Tá. Nelson Rocha, tudo junto. Tudo junto.com. Sem BR. É o seu site. Tem o meu e-mail, Nelson Rocha,
Tá, pode falar. @ Nelson Rocha de novo. Tem o domínio Nelson Rocha. .com. NelsonRocha.com. Todas as duas coisas sem sempre BR. sem BR. Mais algum outro? Bom, eu Não, tem o Instagram também, Nelson Rocha Rio. Isso, eu botei no card da chamada do programa, eu botei. O Instagram. Então o Instagram é @Nelson Rocha, Rio. tudo junto e no final a palavra Rio. Isso. Eu acho que já tá bom, né? Tá, já tem aí bastante contato. E aí nós temos todo interesse em estar divulgando isso e fazer com que as pessoas também se conscientizem. E eu volto a insistir, sobretudo aqueles que querem falar de fitoterápicos, eu vejo isso como uma oportunidade. Vamos fazer essa campanha juntos aí. Vamos fazer, sim. De substituir as plantações de fumo por plantações de fitoterápicos. A gente podia fazer até vou pensar nisso, fazer um programa com alguém que trabalhe com isso, que eu não domino esse tema, mas eu sei que tem gente que domina, e você acabou de dizer que tem 2 bi e meio de dólares de déficit comercial da balança. Porque o Brasil importa fitoterápico. Exato. Geraldo, podemos nos despedir? Como é que estamos aí de horário? 1 minuto estourando. Então, Nelson, eu queria agradecer você muitíssimo. Obrigado. Você está cheio de compromissos e ter disponibilizado o seu tempo aqui conosco. E se despeça aí dos nossos ouvintes. Digam um até breve. Então, eu queria agradecer mais uma vez por estar aqui no CAT e na Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Agradecer a você, Alexandre, pelo carinho, pela amizade de sempre e me colocar à disposição para outras oportunidades. É claro que a gente busca sempre tentar ajudar e construir algumas coisas juntos, especialmente no que diz respeito ao Vasco, né? E viva o Vasco da Gama.